Aqui estou eu indo para mais um dia de gravações e o carro em que eu estou agora está fazendo 38,4 km com o litro. Como que isso é possível? O vídeo de hoje é um vídeo especial para mim. Eu sempre fui fanático por eletricidade e principalmente aplicações inteligentes dela. E foi isso que me tornou um fã da Fórmula E, que é a Fórmula 1, só que elétrica. Eu lembro muito claramente de um dia que eu falei para meus pais que eu só ia comprar meu primeiro carro quando ele fosse elétrico. Infelizmente, eu nasci cedo demais para isso ser uma realidade. Mas o que antes era um sonho agora virou realidade. Eu estou dirigindo um Jeep Compass 4xe, o primeiro Jeep híbrido do Brasil. Mas antes de continuar falando sobre carros híbridos, nós precisamos ter uma breve discussão sobre como os carros funcionam. O primeiro carro da história foi feito em 1886 por um inventor chamado Carl Benz. Ele era bastante barato e funcionava com um motor a gasolina de 4 tempos. Talvez o nome motor de 4 tempos chame um pouco de atenção de quem não esteja muito por dentro de carros. E tudo bem, porque esse tipo de motor é o mais usado nos carros. Se você quiser chamar ele só de motor, nesse contexto, tá tudo bem. O nome 4 tempos vem do fato de que esses motores funcionam com 4 passos muito bem definidos. No primeiro passo, nós temos a entrada de uma mistura contendo gasolina e ar. No segundo passo, um pistão comprime essa mistura. Quando ela está comprimida o suficiente, nós temos o terceiro passo, em que a combustão acontece. Uma faísca acende essa mistura de gasolina e ar e ela expande como resultado. E é esse passo que movimenta o seu carro. E a própria combustão expande o gás e, como resultado, retorna o pistão para a posição inicial, nos levando ao quarto passo, que é a exaustão ou simplesmente o gás indo embora do motor. E um motor é isso. É bastante simples. Na maior parte da história da humanidade eram esses motores de combustão interna que nos levavam até onde nós queríamos chegar. A história da civilização moderna está intimamente conectada com eles. E esse foi um dos motivos de o petróleo ter sido um marco tão importante para a história. A história da humanidade é também a história da eficiência energética. Nós conseguimos usar derivados de petróleo, como a gasolina, para mover países inteiros. Mas essa capacidade de locomoção vem com um preço. O tempo foi passando e mais carros foram sendo produzidos. Eles viraram um item de desejo para diversas pessoas. A ideia de transporte ficou muito ligada com a ideia de liberdade e uma vida bem vivida. Mas motores de combustão interna têm alguns problemas. Só de 10 a 20% da energia gerada através da combustão da gasolina vira movimento para frente. E segundo, o próprio funcionamento desse tipo de motor elimina gases, como o gás carbônico. E essa quantidade pode não ser muito para uma pessoa sozinha usando um carro, mas multiplique isso por bilhões de pessoas que diariamente vão fazer suas coisas e você tem um problema. Assim que o problema ficou claro, engenheiros e pesquisadores foram rápidos em buscar maneiras de resolver o problema. Eu vou fazer uma progressão para ficar ainda mais fácil de entender e dar uma explicação breve sobre cada tipo de veículo, os seus benefícios e os seus desafios. Em um dos extremos, nós temos os carros com motores de combustão interna, que são os carros normais que eu falei ainda há pouco. No outro extremo, nós temos os carros elétricos, que não usam gasolina, só eletricidade que é armazenada em uma bateria. Lembra quando eu falei que a eficiência de um motor a combustão era de 10 a 20%? A de um carro elétrico chega a até 90%. Motores elétricos são extremamente eficientes. E entre os dois nós temos os carros híbridos. Um carro ser híbrido significa que ele usa pelo menos 2 fontes de energia. Por exemplo, diesel e eletricidade ou gasolina e eletricidade. O tipo mais comum de carro híbrido é aquele em que existe uma bateria alimentando um motor elétrico que pode funcionar independente do motor a combustão. Mas essa bateria, na maior parte das vezes, é de baixa capacidade. É por isso que geralmente quando você vê um carro híbrido desse tipo, ele tem poucos quilômetros de autonomia no modo completamente elétrico. Geralmente não passa de 3 ou 4. E você também não pode carregar a bateria do carro de nenhuma maneira, a não ser andando com ele. Nesse tipo de carro híbrido, a eficiência é melhor do que em um carro somente a combustão, mas ela não é tão alta quanto a de um carro totalmente eletrificado. E isso nos leva ao segundo tipo de carro híbrido, os plug-ins. E esse é o caso desse Jeep Compass 4xe que eu estou dirigindo. A principal vantagem dele é que a bateria de alta tensão tem mais capacidade, e isso faz com que eu consiga andar mais do que em um carro híbrido convencional. Se em um carro híbrido convencional eu conseguiria andar de 4 a 5 km no modo totalmente elétrico, nesse 4xe eu consigo até 44 km. Eu posso recarregar o carro ligando ele na energia elétrica. Isso pode ser em um dos vários eletropostos espalhados pelo Brasil ou na tomada da minha casa. Sim, o meu carro carregando na tomada da minha casa.
A vantagem dos híbridos plug-in tem a ver com performance, que é possível por causa da bateria maior. O Compass 4xe tem um motor elétrico na parte traseira e um motor a combustão na parte dianteira. E ele é um Jeep 4x4, então não tem terreno ruim que esse carro não passe. E um brasileiro, em média, dirige 35 km por dia. Um híbrido plug-in como o Compass 4xe permite que 100% dessa distância seja dirigida no modo totalmente elétrico sem gastar gasolina. Uma coisa que é verdade para qualquer tipo de carro híbrido é que eles são eficientes. Mas de onde exatamente que essa eficiência vem? Como eu disse antes, motores de combustão interna não aproveitam até 90% da energia gerada na combustão da gasolina ou do diesel. Ao mesmo tempo, um motor elétrico consegue alcançar uma eficiência que geralmente fica por volta dos 85%. Combinando um motor de combustão interna com um motor elétrico, você pode usar menos o motor a combustão, que não é tão eficiente quanto o elétrico, e suprir o resto da demanda de energia do carro com o motor elétrico. Pense no seguinte: para a grande maioria de nós, a maior parte do trajeto entre dois pontos é gasta em cidades. Cidades são conhecidas por terem tráfego intenso e, consequentemente, velocidades baixas. Essas são exatamente as condições menos eficientes para carros convencionais a combustão, que precisam estar com o motor ligado, literalmente queimando combustível, só para nós ficarmos parados na frente do semáforo. É especialmente nessas situações que um carro híbrido mostra sua eficiência, porque tanto o tempo parado quanto a aceleração inicial até atingir uma velocidade adequada podem ser feitas ou integralmente pelo motor elétrico, ou pelo menos em grande parte. E uma outra grande vantagem é a regeneração de energia. Em um carro movido a motor de combustão interna, você não pode criar mais combustível a partir do ar e pegar ele e colocar dentro do tanque do seu carro. Mas você pode transformar o movimento, ou energia cinética, em mais eletricidade. Até porque esse é exatamente o princípio de funcionamento das diversas de nossas fontes de eletricidade, como usinas elétricas. Se você olhar para o painel agora, você vai ver que ele mostra que eu estou gastando energia que estava armazenada na bateria para mover o carro para frente. Mas se eu tiro o pé do acelerador, olha só o outro lado da barrinha ficando verde. Isso significa que o freio regenerativo está ativo. E eu estou literalmente carregando a bateria do carro com isso. Freio regenerativo é praticamente uma marca registrada dos carros híbridos. Quem acompanhava a Fórmula 1 por volta de 2009 deve ter ficado por dentro do KERS, que foi uma popularização dessa tecnologia. O movimento do carro recarregava a energia de uma bateria, que depois era reutilizada para ganhar mais potência nas retas. A mesma coisa acontece com esse Jeep Compass 4xe. O movimento do carro recarrega as baterias e eu posso usar essa carga na próxima vez que eu acelerar. E se eu quiser aumentar esse efeito, é só eu clicar nesse botão daqui, que é de regeneração máxima. Como resultado, ele aumenta o freio motor do carro e dá para sentir que ele fica um pouco mais preso. Só que isso recarrega as baterias mais rápido. Eu sempre deixo ligado. Ou, se eu só quiser realmente carregar a bateria sem gastar nada no processo, eu posso selecionar o modo eSave e usar somente a gasolina. Mas quando começamos a entrar no mundo de carros elétricos e híbridos, uma coisa que muitas pessoas têm medo é da autonomia. O que acontece quando você fica sem bateria? A grande vantagem dos híbridos plug-in é resolver um problema conhecido como ansiedade de alcance, traduzindo literalmente do inglês range anxiety. Ela é a sensação desconfortável de você não saber se vai conseguir terminar o trajeto ou não por causa do seu combustível. Em um híbrido plug-in, como o Compass 4xe, você não precisa se preocupar com eletropostos no caminho, até porque você recarrega ele em qualquer tomada, até na da sua casa. Mas caso a sua bateria acabe no meio do percurso, e isso já aconteceu comigo, você simplesmente continua andando com a gasolina enquanto a sua bateria recarrega aos poucos. E ainda assim conseguindo uma autonomia por volta dos 22 km com o litro. Pode viajar tranquilo. Carros híbridos estão se tornando a realidade para muitas pessoas e provavelmente eles vão se tornar a realidade para a maioria das pessoas no médio prazo. E as vantagens são bem claras. Eles são mais baratos do que veículos totalmente eletrificados e eles também são mais eficientes do que os veículos que nós temos hoje. Então eles podem meio que ser a progressão natural para as pessoas que nunca possuíram um veículo eletrificado. Só que sim, todas essas vantagens podem ter um custo que ainda é elevado demais para a maior parte das pessoas. Só que entender como uma tecnologia nova funciona é maravilhoso e nós vamos precisar de muitos e muitos carros plug-in para transformar o nosso mundo num lugar mais habitável, saudável e sustentável. Eu pessoalmente fico muito feliz de poder testar e testemunhar essa maravilha da tecnologia. O meu eu adolescente que sonhava com um carro elétrico, ele ia estar muito feliz. Muito obrigado e até a próxima.